Irmã Jamilu, você vai convidar para aqui. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Porque a me chama os tempos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Eis em glória refulgente, sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, os ruins vão declarar. E os remidos triunfantes já no céu irão cantar. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Irmãos, vamos ter que ler a palavra do Senhor. O livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Irmãos, encontraram? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Amém? Amém. Nós vamos
Os irmãos podem sentar, os varões vão louvar, irmãos. Os varões estão convidados para estar louvando. Vamos filiar para louvar. Nós vamos ser colhedores de ofertas
a obra do Senhor. Pastor Luciano, faça a leitura aqui. E olha para os nossos irmãos que irão contribuir com a obra do Senhor. Queridos irmãos, a paz em Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura aqui da nossa contribuição. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e 7, que diz assim: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com a alegria. Amém? Querido e amado Jesus, aqui estamos ao Pai, mais uma vez apresentando o teu Espírito, que vai contribuir nessa noite. Abençoa aqueles que têm, aqueles que não têm, para que o Senhor possa abençoar grandemente. Eu que lhe peço nessa noite por cada um, em nome de Jesus. Amém. Eita Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Senhor, papai do Senhor. Amém. Amém. Nada pode ser igual ao que já foi um dia. Tem que haver uma mudança, tem que ser um novo homem, tem que ter uma nova vida. Se nada modificou, ou ainda se parece com o homem do passado, então está tudo errado. Se Jesus não aparece, tá na hora de tirar a máscara, mostrar a cara. Tá na hora de você dizer quem de fato é. Tá na hora do crente assumir a sua crença. Tá na hora do mundo enxergar em mim a diferença. O Evangelho de Jesus não faz reforma nem conserto, tem que ser transformado e outra vez gerado. É um novo nascimento. Há quem queira por aí nascer pela metade, tem que nascer por inteiro, ser um crente verdadeiro.
Amém, irmãos? Amém. Quem trouxe Bíblia aí? Amém. Aproveita para abrir. Pode ir, irmão. Já até meia-noite de amanhã sábado. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, todos conseguiram abrir o aplicativo lá? Amém. Para acompanhar o estudo? Amém. Teve alguém que não conseguiu? Eu mandei lá no grupo. Vamos ver lá. Apocalipse, capítulo 2. Eu achei por bem, irmãos, falar apenas a respeito de duas igrejas. A de Éfeso e a Esmirna. Por quê? Porque, segundo alguns estudiosos, eles falam assim que as pessoas elas conseguem se concentrar, pelo menos num estudo, alguma palestra, por aproximadamente 1h30, concentrado. Depois disso, a cabeça não consegue pensar. Então não adianta eu ficar passando muito conteúdo e a gente não absorver nada. Então eu achei por bem fazer pelo menos dessas duas cartas, que é muito maçante os textos. Então a gente vai aprender um pouco a respeito do que está por detrás dessas falas de Jesus a essas igrejas. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7, vamos ler assim. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste às provas os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, estas cartas, elas foram enviadas em formas de mensagens. Cada mensagem para uma igreja individual, né? E parece também, se a gente ler Apocalipse capítulo 2, verso 23, você vai estar escrito assim, ó: Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então parece que estas cartas elas também foram enviadas às demais igrejas que tinham na época. Então todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura: apresentação, apreciação, reprovação e promessa. Duas igrejas só receberam elogios: Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e críticas, que é Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma igreja só recebeu críticas: Laodiceia. O que é Éfeso, irmãos? Olha aí. A primeira e a maior metrópole da Ásia, também conhecida como a Suprema Metrópole. Um escritor romano chamou-a de a luz da Ásia. Por que Éfeso era tão importante? Porque no tempo de João foi o maior porto da Ásia, a cidade de grande importância comercial. Vamos ler lá Apocalipse 18, 12 e 13. Apocalipse 18, 12 e 13, diz assim: Mercadorias de ouro e de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E aí tem aqui, irmãos, a gente vai estudar mais para frente o que são essas coisas, mas para você ver o que tinha na igreja de Éfeso, uma igreja rica. A situação política era conhecida como cidade livre. Os Jogos Olímpicos anuais geralmente aconteciam no mês de maio, né? Atos capítulo 19 e 31 vai falar isso. A sua importância religiosa. Existia em Éfeso o templo de Diana, isso está em Atos 19 e 34. E existe um comentário dos gregos que diz assim: o sol não vê nada mais bonito na sua trajetória do que o templo de Diana. O templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha 120 colunas, sendo cada uma presente de um rei. A estátua de Diana era negra e tão antiga que ninguém sabia de sua origem. Esses outros templos fizeram de Éfeso uma cidade extremamente pagã.
o templo servia ainda como refúgio a criminosos. Assim, muitos deles eram atraídos à cidade. Foi em Éfeso que Paulo demorou mais do que em qualquer outro lugar para pregar o Evangelho. Éfeso, chamada da Feira das Vaidades do mundo antigo. Os efésios construíram um teatro que podia oferecer assento para cerca de 24 mil pessoas. Em Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia Menor para todos. Os que desejavam viajar para algum lugar da Ásia, Éfeso era a sua entrada obrigatória. E mais tarde, quando muitos mártires foram capturados na Ásia e levados a Roma para o incêndio, foram lançados aos leões. Irmãos, às vezes a gente olha o livro do Apocalipse e vê assim, ó, o que é a igreja de Éfeso? A gente pensa que é apenas uma igreja, mas por trás da igreja existe uma história. O que nós temos aqui são livros que foram inspirados, mas por trás deste livro existe uma história para chegar neste lugar. O que está aqui é suficiente para nós ter uma vida com Deus, mas por trás disso existe uma história, e nós temos que saber sobre e a respeito da história da igreja. É muito importante nós sabermos. E vai uma informação adicional que eu coloquei aí, ó. Não apenas os cristãos eram trucidados, degolados e crucificados no circo de Nero, que ficava localizado onde hoje é a Basílica de São Pedro. Organizaram-se verdadeiras caçadas nos jardins do imperador, com fiéis fantasiados de animais. Foram encenadas as mais escabrosas cenas, copiando a mitologia pagã, onde os atores cristãos eram humilhados e ultrajados de mil maneiras e com sadismo indescritível. Durante a noite, pelas alamedas, cristãos cobertos de pés e resina ardiam em chamas, queimados vivos, iluminando o caminho para a passagem da carruagem de Nero. Pedro, em uma de suas epístolas, alude a esses terríveis sofrimentos. O que aconteceu, irmãos? Nero era um imperador romano. Para você ter uma ideia de como esse homem era ruim, ele matou o próprio irmão e ele matou a sua mãe. Tão ruim que esse homem era. Ele era tido como anticristo. Lembra que na introdução que eu falei para a gente tomar cuidado com as ideias de sensacionalismo? A gente tem que tomar cuidado, porque todo mundo que aparece como se fosse uma pessoa ruim, as pessoas aludem ao anticristo, e não é. O Nero era uma dessas pessoas, eles perseguiram o cristão. O que aconteceu? Segundo os historiadores, houve um incêndio em Roma. E quem provocou esse incêndio? Nero. Ele provocou esse incêndio para colocar as culpas nos cristãos, para poderem perseguir e matarem. O que aconteceu? Depois que houve esse incêndio em Roma, não houve mais energia. O que ele fez? Ele pegou os cristãos, pegou pele de animal, colocou resina nos cristãos e colocou numa estaca e acendeu pelas ruas. E os cristãos foram queimados vivos e ela alumiava as ruas de Roma. Tamanha atrocidade que esse homem fazia com os crentes. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja, irmãos, ela estava passando por provações aqui. Essas igrejas, as 7 igrejas, elas passaram por provas. E aí diz assim, ó, ao anjo da igreja que em Éfeso escreve estas coisas, diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor ou trabalho como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova a que a si mesmo se declaram apóstolos não são. Né? A gente tem aí os textos de 1 Pedro. É importante ler esse texto, irmão. 1 Pedro 12, 4 e 12. Pode ler, pastor, por favor. 12 a 16. Amados, não estranheis a ardente prova a que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, eles sim blasfemaram, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristãos, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. A igreja, irmãos, desde o seu início, sempre sofreu perseguição. Sempre.
sempre a igreja ela foi perseguida. E aí mais tarde, quando João escreve Apocalipse, a sua lembrança ainda é viva, muito viva. É só ler 1 Pedro capítulo 1, verso do 3 ao 12. Ignácio rebatizou Éfeso como a porta dos mártires. Era o centro do culto a Diana, cujo templo jônico era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nesse templo havia centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. Tudo isso fazia de Éfeso uma cidade sobremodo imoral. Na cidade de Éfeso imperava o misticismo, a idolatria e a imoralidade e a perseguição naquela cidade. Como hoje, o diabo usou 2 táticas, a perseguição e a sedução, a oposição e o ecumenismo. Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da sua 2ª viagem missionária, por volta do ano 52 d.C., e em sua 3ª viagem permaneceu em Éfeso por 3 anos. Timóteo também já foi enviado para ser pastor da igreja em Éfeso, e mais tarde o apóstolo João pastoreou aquela igreja. E agora, depois de 40 anos, Jesus enviou uma carta à 2ª geração de crentes, mostrando que a igreja permanecia fiel na doutrina, mas já havia se esfriado em seu primeiro amor. Por isso, irmãos, é importante saber a respeito da história da igreja, estudar sobre esses assuntos, pois tem muitos fatos assim importantes de se ouvir. Por trás de tudo isso, existe uma história que ela tem que ser relatada. Quando você for ensinar, quando você for pregar, se você entrar um pouco na história, você vai entender, é mais fácil de compreender os textos, fica mais claro, né? Coloquei aqui que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada, inerrante, infalível, e nós temos como ela como única regra de fé e prática. Já os livros a respeito das histórias não são inspirados, mas tem que ser lido para nosso conhecimento, né? Vamos lá, capítulo 2, verso 1. Então, a gente vê aqui que Deus ele traz uma ideia de como que está essa igreja aqui. E ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas, nós falamos já o que elas, são os anjos da igreja. Os 7 castiçais ou 7 candeeiros são as igrejas, né? Aí diz, aquele que tem o controle. Aqui, irmãos, no grego é kraten, né? Completo, aquele que tem o completo, ele sabe de tudo. No meio é a posição central. Aí a minha pergunta é, quem é esse anjo? Alguns intérpretes pensam que esses anjos são seres celestiais enviados como mensageiros de Deus. Outros creem que sejam anjos guardiães, uns para cada congregação. A interpretação mais consistente bíblica é que o anjo aqui deve ser entendido como pastor da igreja. É uma pessoa que está orientando, ele recebe uma orientação de Deus e ele entrega à igreja. Jesus apresenta-se como aquele que está presente e em ação no meio da sua igreja. E não apenas está no meio dos candeeiros, mas também anda no meio dos candeeiros. A presença manifestada do Cristo vivo no meio da igreja é a sua maior necessidade. Jesus só não está no meio, mas anda em ação, investigadora no meio da igreja. Ele sonda a igreja, pois os seus olhos são como chamas de fogo. A gente estava cantando um hino aqui, e no hino estava falando assim que Deus é transparente. Assim como Ele é transparente, Ele também nos vê desse jeito. Ele nos vê nu. Ele sabe o que é a intenção do coração, Ele sabe o nosso foro íntimo. Eu falei na semana passada que nós vamos ser julgados não por aquilo que a gente faz, mas pela nossa intenção. Deus, Ele conhece isso, no íntimo. Você pensa que não, mas Deus, Jesus, Ele está no meio da igreja, Ele passeia no meio da igreja. Ele não só está, mas Ele passeia, Ele sonda os corações. Uma coisa muito, assim, importante, você imagina, irmãos, vou dar um exemplo de Charles Spurgeon. A sua biografia diz assim que na igreja dele tinha 12.000 pessoas no culto de oração, no círculo de oração. Era 12.000 pessoas na segunda-feira. E as pessoas perguntaram para ele, qual é o sucesso do seu ministério? Ele falou assim, porque no círculo de oração não falta nenhum membro. Imagine 12.000 membros orando ao mesmo tempo. Agora você imagine a mente de Deus sondando cada coração e sabendo o que cada um está pedindo. A grandeza da onisciência do nosso Deus. Então o verbo aqui, kraten, conserva, é diferente do traduzido por ti em Apocalipse 1,16. Significa segurar com firmeza, ter totalmente dentro das mãos. Semana passada eu falei de João 10,28. Ninguém pode arrancar ou arrebatá-la das minhas mãos. O noivo também está sondando a sua igreja. Ele conhece o som dos corações,
anda no meio da igreja para encorajá-la, para repreendê-la e a chamá-la ao arrependimento. Então, quando Jesus está no meio da igreja, usando o anjo da igreja, usando os irmãos ou as irmãs, ele não só encoraja a igreja, mas ele repreende e chama a atenção. Vamos ver o versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Conheço as tuas obras. É interessante que esta igreja ela tinha energia, ela tem energia. Mostra que Jesus é onisciente. Jesus aprova e reprova. E Jesus conhece o exterior e o interior. A onisciência é um dos atributos da divindade de Deus. O que isso significa, irmãos? Que só Deus conhece os nossos pensamentos. Nenhum outro ser conhece os nossos pensamentos. O diabo, ainda que ele seja um ser espiritual, ele não conhece os nossos pensamentos. Esse é um atributo incomunicável de Deus. Tem pessoas que elas têm medo de orar em voz alta, elas falam, não vou orar não, porque senão o diabo vai ouvir, irmãos. Parem com isso. Eu já vi crentes falando isso. Eu não vou orar, senão o diabo vai ouvir o que eu estou falando, vai tentar impedir. Quem é o diabo para impedir alguma coisa na nossa vida? Jesus ele falou assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, irmãos. Se é dado poder a Deus nos céus e na terra, que poder que o diabo tem? Então nós não podemos ter medo, irmãos, de Satanás. Nós não podemos ter medo. Eu vejo muitos crentes falando isso. E isso é errado. A nossa confiança não está em Satanás, a nossa confiança está em Jesus. É Ele que sonda, é Ele que conhece. Então nós podemos clamar, nós podemos orar em voz alta e é bom que Ele escute. Porque os planos de Deus e os propósitos de Deus que é estabelecido jamais vai ser frustrado. Nós cantamos aqui que os planos de Deus, eles se cumprem, as promessas de Deus se cumprem. Não tem como. Então esse é um atributo incomunicável de Deus, a sua onisciência. Existem aqui atributos comunicáveis e incomunicáveis. Atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis, irmãos? É um atributo que só pertence a Deus. Ele não comunica com ninguém. Só Deus tem. Só Deus é eterno. Só Deus é imutável. Só Deus é onipresente, onisciente, onipotente. E só Deus é soberano. Tem outros, mas para não ficar enfadonho, eu achei por bem assim. Então, atributos incomunicáveis são aqueles atributos que Deus não comunica com ninguém. O diabo ele não é onisciente. Ele não sabe o que a gente pensa. Tem pessoas que pensam que o diabo sabe o que a gente está pensando, né? Então não é verdade isso. Só Deus é onisciente, só Deus ele conhece o nosso interior. Ele não sabe o que a gente pensa. Ele sabe o que a gente fala e ele sabe da forma como a gente age. Então ele trabalha em cima daquilo que nós fazemos. Então ele vê como o lugar que você vai, ele vê o que você fala, ele vê o caminho que você está trilhando, ele vê o que você gosta e ele trabalha em cima disso. Ele coloca obstáculos em cima disso, né? Então nós temos que tomar cuidado. Os atributos comunicáveis de Deus, aquilo que Deus comunica conosco: o seu amor, a sua bondade, liberdade, misericórdia, justiça, santidade, veracidade e paz. Atos 1, 24. Vamos abrir lá? Atos 1, 24. Diz assim o texto, irmãos. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Aqui foi a respeito da escolha de Matias. Faltava um apóstolo que Judas tinha se enforcado. E aqui fala: só Deus conhece os corações. E aqueles homens, eles oram para que Deus falasse a eles quem que era que deveria ter colocado no lugar de Judas. Voltemos ao texto. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Na corrigida está trabalho, né? A palavra aqui para trabalho no grego é kropos, que quer dizer trabalho exaustivo, que cansa. Se tem um lugar, irmãos, que tem que trabalhar exaustivamente, é a igreja. Nós devemos trabalhar de forma incansável na igreja. Os trabalhos devem ser feitos com excelência. Com isso, eu não estou falando que eu tenho que estar em todos os trabalhos, mas se um trabalho que eu estou, eu tenho que fazer ele com excelência. Eu não posso estar em todos os trabalhos e fazer ele de forma relaxadamente, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. O trabalho que eu me empenho a fazer, eu tenho que fazer ele com excelência. Ele tem que ter êxito. O trabalho que eu faço, ele tem que ter êxito. Eu não posso estar em 10 trabalhos e ficar um trabalho meia boca. Então o trabalho que eu faço, que eu tenho que fazer, eu tenho que ter êxito nesse trabalho. Eu tenho que ter fruto nesse trabalho. Então eu tenho que trabalhar para que eu veja o êxito nisso, fruto nisso. Então,
esse trabalho aqui que eles faziam, é Jesus falando, conheço as tuas obras e tanto o teu trabalho. É um trabalho exaustivo. A igreja estava sendo perseguida, mas ela continuava fazendo o seu trabalho. A igreja não pode parar, mesmo diante das perseguições. A igreja não pode parar. A igreja é um lugar de trabalho. Se tem um lugar, irmãos, que tem lugar para todo mundo trabalhar, se chama a igreja. É como o pastor fala aqui. E se tem um lugar que pega currículo, ele não fala currículo, né? Mas um exemplo aqui, irmãos, é o evangelismo. Ele fala que todo mundo quer pregar, mas ninguém quer evangelizar. Isso é uma verdade, né? Conheço o teu trabalho e a tua perseverança. Ou, em outras traduções, a tua paciência. Essa palavra aqui no grego é upomeno. Não se trata de uma paciência passiva, de ficar esperando, irmãos. Não se trata de uma paciência assim, né? A paciência aqui é de suportar as circunstâncias adversas. Ela tem que ficar no sentido de, ela tem um sentido de ficar e sofrer nos momentos de dificuldade. Então, quando a igreja está sofrendo perseguição aqui, essa perseverança, essa paciência é ficar e sofrer, mesmo diante da adversidade. A igreja tem esse papel. Quando nós estamos passando por dificuldade, nós temos que ficar firmes, sabendo quem nos chamou, sabendo das promessas, dos propósitos, e que Deus quer com cada um de nós. Nós não podemos correr. Tem pessoas que quando vem a prova, ela corre de Deus, quando na verdade ela tinha que se chegar a Deus. Olha, a gente leu aquela introdução, olha o que aqueles crentes de Éfeso estavam passando. Perseguições, mortes, torturas. Mas Jesus ele fala, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Eles continuavam fiéis à doutrina, eles continuavam fiéis àquilo que eles foram ensinados pelos apóstolos. Então nós devemos servir a Deus quando nós estamos no monte e também quando nós estamos no vale. Aleluia. Lembra que esta igreja estava sofrendo perseguição pelos imperadores? Muitos irmãos tinham sido mortos, decapitados, mas eles permaneciam com paciência esperando no Senhor. Vamos ler a 1 Tessalonicenses 1:3. Quem achar, por favor, lê. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Lembra? E que não pode suportar homens maus. Aqui não se trata de pagãos, mas de falsos mestres. Esses falsos apóstolos misturavam o ensino da palavra com a filosofia grega e com o esoterismo. E Jesus estava mostrando os erros doutrinários. Por isso, irmãos, a necessidade de estudarmos a palavra de Deus, de lermos a palavra, porque ela é a verdade. Aí eu dei um exemplo aqui da Casa da Moeda. Na América do Norte, nos Estados Unidos, na Casa da Moeda de lá, quando você vai, se você for trabalhar naquele lugar, você fica no lugar de uma experiência de uma semana, só olhando a nota verdadeira. A nota verdadeira, você fica lá, contando nota verdadeira. Por uma semana você fica contando dinheiro lá. Por quê? Porque quando você pegar uma falsa, é fácil de você identificar. Assim é com a verdade. Quanto mais eu ouço a verdade, medito na verdade e conheço a verdade, é muito mais fácil uma pessoa me falar alguma coisa, eu falo, não, isso daí é mentira. Isso daí não está escrito. Por quê? Porque eu conheço a verdade. Então é um exemplo simples para a gente entender. Quanto mais se conhece a verdade, é mais fácil de identificar a mentira, as heresias, os falsos ensinamentos, né? Então nós devemos examinar o que está sendo falado. Eu coloquei aqui, até mesmo por mim, pelo pastor e por qualquer um que prega aqui. Deve ser examinado. Tudo que nós falamos, irmãos, tem que ser examinado, tem que ser lido. Se tiver de acordo, amém. Se não tiver de acordo, chega em nós e fala. Porque possa ser que a gente se excede também. Nós somos seres humanos. Nós erramos. Nós estamos propensos a isso. Né? Então, é bom examinar as Escrituras. E que puseste à prova o que a si mesmo se dizem ou declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Vamos ler lá Atos 20, 29 ao 30. Quem achar pode ler. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós moços cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. O apóstolo Paulo ele falou em Atos que depois da partida dele apareceriam esses homens, lobos, falsos apóstolos. E o que aconteceu? Apareceu. O que ele falou se cumpriu.
Então, João destaca 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso, dignas de serem imitadas. Era uma igreja fiel na doutrina. Mesmo cercada por perseguição e mesmo atacada por constantes heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra contra todas as ondas e novidades que surgiram. A igreja de Éfeso estava enfrentando os falsos apóstolos, que ensinavam heresias perniciosas. E eu coloquei aqui, irmãos, exemplos de heresias nos dias atuais. E o que é uma heresia? Uma heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamental da Bíblia. Então, tudo que a pessoa fala que contraria as Escrituras é uma heresia. Tudo que você ouvir que não está escrito é uma heresia. Sabe aquele ditado, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita? É uma heresia. Não está na Bíblia. Né? É uma, né? Mas vamos para o que está aqui. Teologia da prosperidade, que ensina que Deus dá riqueza e sucesso para quem ama e quem lhe obedece. Fala que você é filho do rei, que você não pode ficar doente porque Jesus já levou as nossas dores. Foi estudado aqui na sala dos adultos que existe maldição hereditária, que você não pode aceitar a situação, que você tem que determinar para Deus e etc, etc. Né? E aqui eu coloquei alguns exemplos desses homens, da teologia da prosperidade. Qual foi o fim deles? Esses homens aqui, irmãos, foram os que começaram. Não é o homem que começou, mas foi os que deram continuidade no trabalho do cara que começou a falar a respeito de teologia da prosperidade. Olha lá, alguns dos grandes pregadores da prosperidade e da saúde perfeita, que eles falam que você não pode ficar doente, né? E.W. Kenyon, ele faleceu vítima de um tumor maligno. John Wimber e seu filho Chris morreram de câncer. A. Allen morreu de alcoolismo. John Lake morreu de colapso. Gordon Lansky morreu do coração. O cunhado de Kenneth Hagin morreu de câncer. Esse Kenneth Hagin, irmão, se você tem um livro dele que chama A Doutrina do Inferno. Aí ele fala que ele foi seduzido ao inferno, que o inferno tem braços, tem pernas, é terrível. Esse homem aqui, ele visitou até túmulos para receber mensagem de espíritos malignos. De espíritos, né? A gente vai ver que espíritos são esses. E o mesmo aconteceu com a sua irmã. A sua esposa foi operada e o próprio rei usou óculos até morrer. Catarina Kuhlman morreu do coração. Essa mulher também, ela visitava túmulos para receber mensagens. Daisy Osborne morreu de câncer, jurando que havia sido curado. Jamie Buchman morreu de câncer. Fred Price conseguiu uma quimioterapia para sua esposa. John Olsten procurou ajuda médica para curar o câncer da esposa. A esposa de Charlie Carps fez tratamento médico de câncer. E também Joyce Meyer. Essa mulher aqui ela é muito famosa na rede social. Quem já ouviu as pregações dela? Ela é uma pregadora da teologia da prosperidade. Ela tem vários livros. Né? Então ela também já procurou até médico para a respeito do câncer. Mark Timberlake está se tratando de um câncer na garganta. Shambash fez 4 pontes de safena. O profeta Kent Grayton morreu de AIDS. Então a gente vê que isso aqui é uma prova convincente de que não são bem assim como pregam entusiasticamente esses profetas do materialismo. E aí nós percebemos por onde essas pessoas vão. Então nós tomemos cuidado, irmãos, com essa teologia da prosperidade. A igreja ela sempre foi perseguida, a igreja sofre, é verdade, mas a igreja ela tem consolo, ela tem choro, mas ela tem consolo. Né? 2 Timóteo 3,12, quem achar aí, por favor, leia, irmãos. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqueles que querem viver piamente sofrerão, padecerão perseguição. Então hoje está na moda que a igreja não sofre, né? Como, irmãos, nós vamos viver em um mundo que odeia o Salvador e não vai ser perseguido. Vamos ler lá João 4:1. Se eu não me engano, irmão, é 1 João 4:1. Se eu não me engano, acho que eu me equivoquei aqui, não é 4:1. Acho que é 1 João 4:1. Perdoe os erros de ortografia se vocês acharem muito. Falta de espírito. Isso. Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1, é, pastor? É. É 1 João, irmão. Eu coloquei João 4:1 aqui.
Vamos lá para o versículo 3. Então conhece as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. O ataque foi constante e exigiu deles uma perseverança na mesma proporção. Ainda hoje a igreja em muitos países está sofrendo perseguição, até mesmo morte. Ainda hoje, agora, nesse exato momento, tem pessoas morrendo por amor do Evangelho, por amor de Cristo, por não negar a Cristo. João 16,33, que fala que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Heresia, vós vencereis. Não tem isso, é uma heresia. Quando você acrescenta o que está no texto. João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus falando, eu venci o mundo. Ponto. Vós vencereis, não tem. É uma heresia. Porque senão ele estaria autenticando que nós vamos vencer de qualquer jeito. E não é uma verdade. Tem que ter perseverança. Tem que ter persistência. Tem que ter lealdade, fidelidade às Escrituras, ao Cristo. Então a igreja sofre, mas é necessário ter paciência. E não é recorrer a governo, mas esperar pelo Senhor, pois a nossa esperança está nele. A igreja que trabalha para o Senhor, ela não para, ela não desanima, ela não cansa, porque ela sabe em quem confia e em quem espera. Eu lembro que eu preguei alguns tempos atrás aqui, que Deus ele trabalha para o que neles espera. Né? Deus ele não trabalha para aquelas pessoas que precisam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E esperar é paciência, né? 1 Coríntios 15:58. Vamos ler lá, irmãos? Vamos ver lá que o nosso trabalho também não é em vão. Sede firmes. Pode ler. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho, irmãos, sempre terá uma recompensa. Mas só que a nossa motivação não deve ser essa, de esperar recompensa, porque essa recompensa aqui não é aqui na terra. A recompensa é o galardão no céu. É o céu que nos aguarda. Essa é a maior recompensa. Então o trabalho da igreja não é vão. Quem está trabalhando para que o nome de Jesus seja proclamado pode ter certeza que receberá a recompensa de Jesus. Até agora, a respeito dessa igreja, é só elogios, né? Conheça as tuas obras, o teu labor, o teu trabalho, perseverança, não suporta homens maus, que puseste a prova os que se declaram apóstolos, aqueles falsos apóstolos que falam que era mentira, eles colocavam a prova. A igreja aqui, elas perseveravam na doutrina, naquilo que foi ensinado, só elogio, né? Agora vamos ver o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus ele fez um elogio à igreja de Éfeso. Eles continuavam trabalhando até a exaustão, como nós já estudamos aqui, né? Mas eles estavam deixando o primeiro amor, o que poderia modificar a conduta deles. Ou seja, eles continuavam com o amor, mas não como antes. Sabe quando a gente fala assim, eu acho que eu perdi o meu primeiro amor? Não é que você deixou de ter amor, você tem amor, mas aquele primeiro amor você se deixou. Você tem ainda. Essa igreja, ela não perdeu o amor, ela perdeu o primeiro amor. O primeiro amor. Então eles continuavam com o amor, mas não como antes. Importante é que se nós abandonarmos o primeiro amor, de nada valerá o nosso trabalho, ainda que trabalhe até a exaustão. Não adianta nada, irmãos, nós sermos elogiados por Cristo, fazermos obras, trabalhar para o Senhor até a exaustão. Se nós esquecermos do nosso primeiro amor, tudo aquilo ali é vão. Basta ler a primeira carta de Paulo aos 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada valeria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu fosse martirizado, ainda que eu falasse assim, ó, eu não nego Jesus, o meu corpo sendo queimado ali, eu não negando Jesus, mas se não fosse por causa do amor, não adiantaria nada. Eu estava sendo só apenas um espetáculo para a plateia, mas de nada valeria. Então, uma reflexão, se não tiver o primeiro amor, de nada vai adiantar o nosso trabalho. Seremos apenas religiosos, nada mais do que isso. Interessante que Jesus faz um elogio e depois Jesus vem com a correção.
Olha que ensinamento maravilhoso, irmãos. Nós sabemos que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, todo ser humano ele tem virtudes, mas devido à queda, todos os seres humanos eles têm defeito. Veja que primeiro Jesus elogiou a virtude da igreja, o trabalho que eles realizavam, até a exaustão. E agora Jesus chama a atenção para os defeitos. Eu já ensinei isso aqui na escola bíblica dominical. E nós precisamos aprender com Jesus isso, irmãos. A igreja deve ser elogiada pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela ajuda em todos os aspectos, para que o evangelho seja pregado. Tudo isso é motivo de elogio para a igreja, mas também deve ser chamada a atenção, porque tem defeitos. Toda denominação, sem exceção, tem virtudes, mas também tem defeito. As virtudes precisam ser reconhecidas e os defeitos também precisam ser demonstrados e ensinar a igreja. Quando tudo é motivo de crítica, a pessoa se entristece, desanima. Por outro lado, nós não podemos só elogiar, porque senão a pessoa se acomoda. Primeira coisa que nós temos que aprender com Jesus: elogiar. Nós temos que elogiar as pessoas, elogiar o trabalho, elogiar, motivar. Isso a gente ouve aqui. Tem defeito? Tem que ser corrigido também, né? Então a igreja ela continua trabalhando, continua fazendo missões, continua construindo templos, continua ajudando,